Bom dia, meus amados, a graça e a paz. Que Deus esteja com todos vocês, conduzindo as suas tomadas de decisões. Que Deus venha influenciar todo o seu dia. Que Deus venha estar com você, te influenciando nas suas tomadas de decisões e naquilo que você for fazer durante o seu dia. Amém? Hoje nós vamos estar conversando a respeito do texto que está em Mateus 5, logo após quando Jesus fala que das bem-aventuranças, que nós somos o sal e a luz da terra. Mas eu quero falar especificamente do versículo 16, que diz o seguinte: Assim brilha a luz de vocês diante de todos os homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém, irmãos? Então aqui, pouco antes, Jesus fala que nós somos a luz da terra, que nós somos o sal da terra e que nós realmente não devemos nos esconder. Ninguém acende uma luz e coloca ela debaixo de uma cama ou de uma candeia ou de qualquer outra coisa para ela ficar ali escondida. Quando nós acendemos uma luz, colocamos ela no lugar mais alto da casa para que se ilumine tudo. Da mesma forma é o sal. O sal era usado, ainda hoje é usado por algumas pessoas no interior ou pessoas mais humildes que não têm geladeira em casa para manter o seu alimento, usam sal para que o alimento se perdure por mais tempo e não estrague rapidamente. E nós também ainda usamos o sal para temperar o nosso alimento, para dar sabor ao alimento. Se você cozinhar, fazer uma comida sem sal, ela fica sem sabor nenhum. Um exemplo disso é o churrasco. Um churrasco temperado só sem sal, uma carne sem sal, ela não tem sabor. Ela vai ficar muito sem sabor, muito sem graça. E também assim é o mundo, é a terra. Nós, cristãos, somos esse tempero, somos as pessoas que vão fazer a diferença, que fazem a diferença. As nossas atitudes, os nossos falar, a nossa luz que Deus colocou em nós, que é o Espírito Santo, ela deve brilhar no mundo. Não é para levar as pessoas à verdade, para levar as pessoas à sabedoria divina, para levar aquilo que Deus realmente deseja para a vida delas e para dar um norte para a vida delas, para dar uma direção. Porque nós já sabemos, nós já temos a direção, nós sabemos para onde vamos, sabemos como agir, mas às vezes nós, vamos dizer assim, nos esquecemos e acabamos agindo de uma forma que venha a prejudicar outras pessoas, que venha prejudicar o nome de Deus. E nesse texto, quando ele fala que assim brilha a luz de vocês diante de todos os homens, fala que das atitudes que podemos ter. A luz que vai brilhar é só a luz de Deus. O brilho que nós temos é realmente o brilho de Deus. E tudo que nós fazemos realmente deve apontar e direcionar para Deus e não para outro lugar. Nada que possamos fazer em nossa vida deve ser para engrandecimento próprio, para trazer glória para nós. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus ele não é um senhor também carrasco, mas Deus ele ama todos aqueles que fazem e que guardam a palavra dele. Deus é um Deus justo, ele é um Deus amoroso, mas Deus também é justo. Ele não vai passar a mão na cabeça do pecado, ele não vai fazer vista grossa em relação ao pecado. Nós precisamos entender isso também. Não só ficar dizendo que vivemos no tempo da graça e esquecer que Deus ele realmente nos deu a graça, mas nós precisamos viver em santidade, buscando a santidade, respeitando todas as leis que Deus instituiu, respeitando todos os mandamentos que Deus nos deixou. Que Deus nos deixou para que possamos realmente ser pessoas honestas, ser pessoas íntegras, e as nossas atitudes, elas vão direcionar para Deus. É por isso que o versículo fala que assim a luz que está em você brilhe diante de todos os homens. As nossas atitudes, elas vão direcionar para Deus. E se as suas atitudes não estão direcionando as pessoas à sua volta
para Deus, então já é um momento de repensar. Repensar o que está fazendo, repensar as suas atitudes, seu modo de falar. Muitas pessoas às vezes falam, a minha casa ainda não converteu, as pessoas da minha casa ainda não se converteram. Pague um preço em oração, mas também pare para observar se as suas atitudes, se as suas ações vão realmente levar essas pessoas a Deus ou vão afastá-las de Deus. As suas atitudes vão dizer muito de quem você é diante de Deus. Se você é uma pessoa sincera, íntegra, as suas atitudes vão ser de pessoas íntegras, verdadeiras, e as pessoas vão ver a sua transformação e vai querer buscar esse Deus que você tem que estar ali transformando com o passar do tempo. Nós aqui na Terra não vamos chegar a uma perfeição. Nós só vamos experimentar a perfeição na glória, com Deus, com Jesus Cristo, assim quando Ele voltar para buscar a sua igreja. Então aqui na Terra nós ainda vamos correr muito em relação a lutar contra o pecado, resistir a Satanás, mas sempre tendo em vista que as nossas atitudes, elas vão glorificar a Deus e elas devem glorificar a Deus acima de tudo. Não é um título de pastor, não é um título de missionário, não é um título de obreiro que vai fazer a diferença também. O fato de eu simplesmente ter um título de pastor ou de obreiro já não me faz santo, não me faz uma pessoa digna de qualquer coisa, não. Uma pessoa que ela realmente tem um chamado de pastor, ela não precisa de títulos. Ela faz, as suas atitudes demonstram isso, que ela tem um chamado. Uma pessoa que ela realmente, Deus deu um dom para ela, para glorificar o seu nome através do canto, da sua voz, com a sua voz, ela vai fazer isso sem querer buscar glória, sem querer buscar fama, porque ela sabe que há um Deus maior acima dela, que deu esse dom para ela usar para pregar a palavra e usar esse dom para levar o evangelho de forma mais fácil para as pessoas compreenderem. E também, todos os dons que estão descritos na Bíblia, Deus nos dá para a aperfeiçoação dos santos. Não é para engrandecimento próprio, não é para crescimento próprio. Nós não devemos simplesmente focar em um dom, falar, eu quero somente um dom e buscar esse dom incessavelmente e esquecer dos demais. Às vezes Deus nem lhe deu aquele dom, Deus nem vai lhe dar também aquele dom, mas Ele lhe deu outro dom, outra forma, outro dom que você pode usar para engrandecer o nome de Deus e fortificar as pessoas que estão à sua volta. E talvez o dom que Deus lhe deu vai ser o dom que vai salvar a sua família, vai salvar a sua casa, e você vai poder dizer como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas para isso você precisa ter atitudes realmente de cristão, de pessoa que ama a Deus. Seja uma pessoa fiel diante do Senhor. Eu lembro que antes de eu me converter, a minha mãe, ela ficava orando no quarto dela, lendo a Bíblia no quarto dela, e eu e meus irmãos batíamos na porta e ela falava, agora não, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, e a gente deixava ela ali no cantinho dela. Até que chegou o momento, chegou o tempo em que nós fomos visitar uma igreja. E antes disso também, ela começou a nos ensinar a ler, lendo a palavra. Ela lia algum versículo, algum texto bíblico, ou às vezes vinha com um trechinho, uma caderneta da escola bíblica dominical e passava aquilo pra gente e começava ali a ensinar a gente a ler, até que a gente foi para a escola e começou realmente a aprender a ler. Mas ela começou a mostrar pra gente a palavra de Deus. Às vezes a gente nem entendia direito o que era aquilo, mas ela mostrou pra gente, começou a ensinar o caminho certo. Ensina o jovem, o filho, teu filho, o caminho que ele deve andar. Quando for velho, ele não se desviará dele. Mas se ele se desviar por um tempo, você ensinou. Você está fazendo a coisa certa. Então ensine, plante a semente. Assim como a parábola do semeador, nós devemos semear a palavra de Deus e é Deus quem vai fazer crescer, quem vai fazer frutificar. Não somos nós. Nós só temos a obrigação de ir levar o evangelho e pregar a palavra. É isso que Deus fala. Ide por todo mundo ensinando e
batizando. Nós devemos ir andando e caminhando e ensinando. Não é simplesmente ir pregando qualquer coisa. Não é ir falando qualquer coisa e falando besteira. Nós devemos ir falando do Evangelho, ir ensinando o Evangelho, ensinando aquilo que está na palavra. Não é falando de achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não. Fale o que está na palavra. Quer falar de profecia? Fale da palavra, que é a maior profecia que nós temos. Quer ensinamento? Ensine o que está na palavra. Ensine aquilo que realmente está na palavra e busque também o que está na palavra e busque a sabedoria do Espírito Santo. Às vezes nós podemos ver e não entender algo, então peça para o autor que escreveu a palavra que ele te mostre, que ele venha te iluminar, que ele venha trazer entendimento, que o Espírito Santo vai lhe ajudar. E o Espírito Santo também, não adianta você ficar orando, Senhor, me lembra de tal coisa, me lembra daquilo, que se você não leu a palavra, se você não ouviu a palavra, o Espírito Santo não vai lhe lembrar. Não tem do que te lembrar. Ele vai lembrar você do quê? Se você não leu, não buscou, não teve contato com a palavra de Deus, ele só vai te lembrar daquilo que você realmente buscou, que você colocou os teus olhos ali, a tua mente e dedicou tempo realmente para aquilo. Se você não dedicou tempo para a palavra, Deus não vai ter do que te lembrar. E você também não está obedecendo os mandamentos, que é guardar a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus, tenha ela como manual para a sua vida. Eu tenho certeza que já ouvimos isso em muitas pregações, muitos pregadores, muitos ministros de louvores dizendo isso, mas realmente devemos guardar a palavra de Deus e ela é o nosso manual. É o manual para a vida cristã, é o manual do homem, é o manual que Deus deixou para o homem. Deus instruiu as pessoas escreveram a palavra, instruídas pelo Espírito Santo. Foram homens que escreveram? Foram. Foram homens que escreveram, mas foram homens inspirados pelo Espírito Santo. Foram homens capacitados pelo Espírito Santo para estar escrevendo essa palavra, para estar escrevendo tudo o que está aqui. E essas pessoas, elas foram transformadas pelo Espírito Santo para que isso acontecesse. Essas pessoas, elas foram capacitadas pelo Espírito Santo e elas foram chamadas por Deus para escrever a palavra. Deus as chamou e as capacitou. Assim também somos nós. Nós somos chamados e somos capacitados por Deus para pregar o Evangelho, para falar do Evangelho. Não para escrever uma nova Bíblia. Não para escrever, o Espírito Santo me iluminou, eu vou escrever uma nova Bíblia e fundar uma nova religião. Não. Deus nos chama para uma forma de vida diferente. Ele nos chamou, ele nos dá a Bíblia, ele nos mostra o caminho para uma forma de vida diferente que é pregada no mundo. Nós valorizamos os princípios, valores, princípio da família. Valorizamos a família tradicional, homem, mulher, filhos. Nós valorizamos isso, os fundamentos da palavra, é importante a palavra e prezamos pela manutenção da palavra e manutenção da família também. E que isso realmente seja importante. E para frisar novamente, que as nossas atitudes, elas realmente levem as pessoas a Deus. É por isso que o versículo fala, assim que a luz que está em você brilhe diante dos homens. Então você cristão, você cristã, você que ainda não conheceu a palavra, pode conhecer a palavra e levar essa transformação para outras pessoas. Mas você que já conhece, realmente viva uma vida íntegra diante de Deus. Seja um cristão fiel, não seja simplesmente um cristão mau caráter, que só usa o nome de Deus em benefício próprio, mas realmente busque ser uma pessoa íntegra à luz da palavra. À luz da palavra, nós seremos transformados e seremos realmente transformados a partir do momento que realmente conhecemos e buscamos entendimento desta palavra. E que as nossas atitudes glorifiquem a Deus,
que o nosso falar, que tudo aquilo que formos fazer realmente glorifiquem a Deus e levem as pessoas à nossa volta a Deus. Que essas pessoas vejam a nossa transformação e também busquem a transformação em Deus para que elas experimentem também a salvação. E se você não está sendo uma pessoa fiel, uma pessoa íntegra, você pode estar impedindo uma pessoa de ser salva. Você pode estar impedindo uma pessoa de receber a salvação e talvez condenando aquela pessoa ao inferno, à morte eterna. Então pense muito bem nas suas atitudes. Seja uma pessoa íntegra, seja uma pessoa que realmente glorifica o nome de Deus em suas atitudes, para que outras pessoas não venham se perder e serem condenadas e não receberem a salvação. Se você conheceu o Evangelho, tenha o prazer de levar isso para outras pessoas, que é muito bom. É as boas novas que recebemos. Se é algo bom, por que não falar para outras pessoas? Se é algo bom que nós recebemos e de graça, por que não falar para outra pessoa? Por que ficar só com isso para nós, se é tão bom? Se é tão bom, vamos falar para outros. Amém? Então, se inscreva no canal, ative o sininho para que você não perca nenhum dos próximos vídeos que eu estarei postando aqui no canal. E no próximo vídeo eu estarei falando do versículo que fala lá, que muita gente usa esse versículo, fala desse versículo que é batei, abri-se-vos-á, buscai e acharei. Eu quero trazer realmente um entendimento diferente deste versículo, para que nós possamos entender o que realmente a palavra diz a respeito dele, tá certo? Fiquem com Deus e tenham um dia abençoado.